Hare Krishna! Sejam muito bem-vindos ao canal Vaishnava. Haribol! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do curso de Introdução à Cultura Védica Vaishnava na ISKCON. Esse vídeo faz parte de uma série, para aqueles que já estão acompanhando e que tem a nossa apostila. Esse vídeo ele está intitulado na apostila, no número 13 do capítulo 5, com o título Sinceridade no Relacionamento com Deus, não uma troca de serviços e desenvolvimento de amor puro por Deus, Krishna Prema. Para você que está chegando agora em nosso canal, seja muito bem-vindo. Acompanhe o nosso curso, dê uma olhadinha lá na nossa playlist aqui deste curso. Ele está numerado, como esse número que está abaixo aí, e você pode seguir ali uma sequência lógica para o entendimento a respeito desse assunto. Você também pode obter a nossa apostila pelo canal.vaishnava@gmail.com. Então vamos lá para mais um vídeo. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Espero que estejam gostando de nosso curso. Para esse ano de 2024 temos muitas novidades assim que terminarmos esse curso. E ele está chegando ao fim. Estamos aí já a 4 vídeos do final deste curso, falta apenas mais 4 ou 5 vídeos. Acredito que eu vou fazer aí um último vídeo de encerramento. Mas esse vídeo de hoje aí ainda trata de um assunto extremamente importante, na verdade a essência da consciência de Krishna, a essência de todas as práticas, que é a sinceridade no relacionamento com Deus. E eu diria mais, a sinceridade no relacionamento com Deus de forma pessoal, que é um diferencial aí da consciência de Krishna, um diferencial do Vaishnavismo, do Vaishnava. Essa religião que é a mais antiga do mundo, está ali inserido dentro do chamado hinduísmo, da qual envolve uma série de linhas diferentes, mas que o Vaishnavismo, inclusive até reconhecido por estudiosos aí como Max Weber, dentre outros aí citado por filósofos como Schopenhauer, dentre muitos outros estudiosos, assim como mais contemporâneos também, o Vaishnavismo como sendo ali a sua vertente mais fidedigna do que se conhece como hinduísmo. Dentro do Vaishnavismo temos 4 linhas, das quais fazemos parte de uma delas. Se você ainda não sabe quais são essas 4 linhas, dê uma olhadinha também em nossa playlist aqui no canal. Neste curso, nós temos um vídeo lá atrás que fala sobre as 4 linhas do Vaishnavismo, as 4 vertentes do Vaishnavismo, que tem, obviamente, muita coisa em comum uma e outra, mas alguns aspectos ali que as diferenciam, como a origem, por exemplo. Bom, nós fazemos parte da Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, e é muito enfatizado, assim como nas outras também, esse relacionamento pessoal com Deus. Isso é uma coisa que há igual em todas as linhas do Vaishnavismo, que é esse desenvolvimento de um relacionamento pessoal com Deus, Então, seja ali aspectos, detalhes acerca da Suprema Personalidade de Deus, mas todas elas enfatizam isso, esse relacionamento pessoal. Pois bem, entrando já então nesse assunto, quando nós falamos de um relacionamento pessoal, um relacionamento aí mais íntimo, com alguém, com alguma pessoa, por exemplo, obviamente nós nos baseamos, já se pressupõe que se baseia num relacionamento sincero, para que você possa realmente ter um relacionamento pessoal, amoroso. Esse amoroso pode ser um amor paterno, materno, fraternal ou até conjugal, mas de qualquer forma ele está baseado numa sinceridade. Você demonstra a sua sinceridade para a pessoa e espera que ela lhe demonstre o mesmo, e esse relacionamento então realmente se torna pessoal. Então veja como eu estou fazendo aqui a relação da sinceridade com a personalidade, o pessoal, Então, e o pessoal é uma personalidade. Então veja a relação das coisas. Agora vamos ver relação com Deus. Se temos uma relação sincera com Deus e buscamos essa relação pessoal, já que entendemos que Deus é uma personalidade suprema,
E também temos aqui no canal um vídeo que fala sobre essa diferença dentro da cultura védica, né? O impersonalismo e o personalismo. Obviamente fazemos parte aí da linha personalista. Significa o quê? Significa que entendemos que Deus, a suprema personalidade de Deus, usa-se esse termo, suprema personalidade de Deus, justamente porque ele é uma personalidade, ele é uma pessoa suprema. Nós, né, personalidades individuais, somos assim porque não somos aí a imagem de Deus, não temos aí uma relação direta com Deus. Ele também é uma pessoa suprema, Satchitananda Vigraha, né, sua forma plena de bem-aventurança, eternidade, conhecimento. Bom, também temos essa forma de eternidade, bem-aventurança e conhecimento, né, só que ela está muitas vezes assim, iludida, tampada, né, com a poeira de milhares de vidas, né, que tampa ali como uma poeira o espelho do coração, que a gente não consegue ver quem somos verdadeiramente. Somos uma alma espiritual, individual, com relacionamento pessoal com Deus. Voltando ao ponto, esse relacionamento, obviamente, para ser um relacionamento bom, saudável, frutífero, ele deve se basear na sinceridade. E aí é que nós chegamos no ponto da nossa aula de hoje, né? O relacionamento sincero com Deus. E obviamente, quando falamos em relacionamento sincero com Deus, isso não pode ser, como diz o nosso título ali, uma troca de serviços, né? Como você vai, por exemplo, sei lá, numa oficina aonde levar o seu carro, né, que deu algum tipo de problema, e ali é uma troca de serviços, né? Você leva o carro até lá, paga para ele, na verdade é uma troca de interesses, né, podemos dizer. Você paga, né, dá o dinheiro ali para o mecânico, ele resolve o problema do seu carro, te devolve o carro. Assim como uma troca de serviços, como era feito também na antiguidade, né, você faz um serviço a uma pessoa e ela retribui fazendo um serviço para você. Então, mas na verdade é baseado em interesses, né, em necessidades pessoais, em interesses. O relacionamento com Deus não é isso, ele deve ser um relacionamento sincero, baseado em amor puro. Aí vemos o segundo título, né, a segunda parte, aliás, do nosso título, né? Desenvolvimento de amor puro por Deus, conhecido como Krishna Prema. Bem, tudo isso que nós estamos falando aqui é ensinado pelos acharyas. Quem são os acharyas? Acharya é uma palavra que significa em sânscrito aquele que ensina com o próprio exemplo, uma tradução livre, né, do significado. Aquele que ensina com o seu próprio exemplo. E aí nós temos, claro, o exemplo principal, né, de mestre, eles são os mestres, Srila Prabhupada, assim como muitos de seus seguidores que hoje são os nossos mestres, né, e muitos outros devotos que buscam ensinar com o próprio exemplo. Quando você faz, você está ensinando alguma coisa, você está falando o que se deve, o que não se deve fazer, mas você primeiramente deve ser o exemplo daquilo que você deve fazer, o que você está dizendo a ser feito. E também o contrário, né? O que você está dizendo que não pode ser feito, você mesmo não pode fazer, senão é uma contradição. Bom, esses acharyas, esses mestres, né, os gurus, é guru que fala, não guru, ok? Esses gurus, né, os mestres anteriores aí, eles ensinaram, portanto, com o seu próprio exemplo, né, da sua vida, da sua dedicação, como se deve agir, como se deve buscar esse relacionamento sincero com Deus, como se desenvolver esse relacionamento pessoal com Deus. E claro, né, como está dito ali na nossa apostila, para aqueles que estão acompanhando, é fundamental para encontrar o caminho correto de volta ao Supremo. Aqui nesse curso, pessoal, nós estamos indo aí passo a passo, desde lá do, né, basiquinho, o começo lá, o que significa o Kante, a Tilaka, a roupa devocional, o que significa a palavra Vaishnava, a japa, o cantar dos mantras, né, etc, etc. E agora nós estamos chegando aí na parte mais filosófica, né, que é justamente esse capítulo 5 dessa apostila. Nesse capítulo 5 da apostila, em que entramos aí nos aspectos mais filosóficos da consciência de Krishna, nós vimos ali que um devoto ele tem as suas práticas diárias, o seu sadhana, né, o seu desenvolvimento ali dos aspectos, como diz o capítulo, os aspectos importantes sobre a filosofia de vida do devoto. Então, a religião védica, o que ela é, quais os relacionamentos, o serviço devocional, né, vimos lá também
sobre as três, assim, natureza material, né, bondade, paixão, ignorância, né, vimos ali a diferença da adoração a Deus e aos semideuses, né, os semideuses só podem conceder as suas bênçãos através do próprio Deus, né, o conceito básico ensinado para o Prabhupada de vida simples e pensamento elevado, né, o Vaishnava como não sendo ali um mero sentimentalista, o relacionamento pessoal com Deus, né, os deveres de todos os devotos, seja ele um monge ou uma pessoa de família, né, casado, né, o princípio da humildade extremamente importante, né, e a ideia de lembrar-se sempre de Krishna, buscando aí sempre um ponto muito importante ali, que é saber quem é Krishna, diferenciar e reconhecer quem é a Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Né? E, consequentemente, um outro ponto muito importante, que foi o nosso último vídeo, que é evitar as ofensas a qualquer pessoa, né? Mas especialmente aos devotos. Então tudo isso aí nos leva a esse ponto final agora, que nesses 4 últimos vídeos estaremos aí concluindo todo esse processo. E começa a partir daqui essa finalização, tá? Então, o caminho de volta ao Supremo, né? Ao final de contas, todo mundo vai chegar ao momento da morte, né? Um momento assim que não precisa ser visto como algo temeroso, como algo tão triste assim, digamos. É claro que para quem fica, para os entes queridos, para os amigos, há obviamente esse sentimento, claro, né? O sentimento de tristeza. Mas existe algo muito positivo, muito interessante nisso tudo, porque é a prova final. É o momento em que realmente poderemos voltar ao lar, voltar ao Supremo. Então, o desenvolver desse relacionamento pessoal com Deus de forma realmente amorosa, sem ser uma troca de serviço, é fundamental. E isso foi mostrado pelos acharyas, pelos mestres anteriores. Um exemplo aí, novamente, que a gente pode pegar em Srila Prabhupada, que é o nosso maior exemplo, né? Ele próprio, até os últimos instantes da sua vida, estava totalmente consciente, totalmente envolto ao serviço devocional, traduzindo o Bhagavata. Isso foi registrado em vídeo. Ele mesmo pediu para registrar esse vídeo. Esse vídeo pode ser assistido, né? Ele se chama The Final Lesson, né? Quer dizer, a última lição dada ali por Srila Prabhupada. Bom, e da mesma forma, então, que temos todos esses exemplos dos acharyas, né? De como seguir o caminho correto para voltar ao Supremo, da mesma forma, podemos dizer também que a educação é fundamental. Isso implica em uma educação filosófica também, né? Em relação aí principalmente à filosofia, mas também com relação aos outros devotos, às pessoas em geral e, claro, para com Deus. Então, uma educação, uma forma educada, uma forma sincera de se relacionar, seja com a própria filosofia, né? Aí vem a humildade, a pergunta, o questionamento, né? E o entender, seja com as pessoas em geral, seja com os devotos, aí sim podemos alcançar a relação sincera com Deus. E não aquela ideia de eu serei aqui sincero com Deus, mas as pessoas é que, né, levam de qualquer jeito, né, não me importa. Não é bem assim que funciona. E da mesma forma também, somos completamente, podemos dizer aí, não sei se contrários é a palavra certa, mas tomamos muito cuidado com aquela coisa de faço o que eu quiser, cometo crimes, pecados, coisas absurdas e depois eu vou até lá, rezo, peço desculpa e tudo fica bem. Isso é uma troca de serviços, né? Isso aí é tratar o relacionamento com Deus não de uma forma pessoal e sincera, mas é uma forma de se relacionar com Deus tal como você se relacionaria num comércio, por exemplo. Você está fazendo um comércio com Deus. Aí a gente consegue lembrar, inclusive, lá no passado, né, no período lá da Idade Média, quando nós vimos, por exemplo, na história aí, da Europa, por exemplo, né, quando nós tivemos lá a Igreja Católica muito poderosa na época, era a instituição mais forte da época, mas acabou sendo questionada quanto àquela questão das indulgências, né? Vamos pagar, né? Então eu cometo pecados, cometo tudo, depois eu vou lá, pago um determinado valor para a igreja e eles me livram de todo pecado, né? Assim como depois eu vou lá, rezo, faço minhas orações e estou livre de todos os pecados, né? A gente tem casos aí, vários casos na história, por exemplo, de criminosos que tinham essa prática, né? De ir lá,
né, e cometer crimes e depois ir na igreja pedir perdão como se tudo estivesse bem. Né? Essas coisas não ficam bem. Né? Nós vimos que, por exemplo, no passado, esse exemplo que eu dei da Idade Média lá na Europa gerou, por exemplo, a Revolução Protestante, né? Gerou ali problemas dentro da instituição religiosa. Encontramos isso em outras religiões também, né? E não estou aqui criticando, né, a questão da Igreja Católica no cristianismo, é uma observação. Isso, na verdade, são questões que podem acontecer em qualquer religião, em qualquer linha filosófica, espiritual, pode acontecer esse tipo de coisa. E é isso que nós procuramos evitar, né? Ou seja, um relacionamento comercial com Deus, aonde você vai pagar para ser livre dos seus pecados, para pagar para ter um lugar no céu, você vai rezar depois que você fez coisas erradas. Não, não é assim. Isso não é sincero, isso não é amor por Deus, né? E também não vai lhe trazer resultado. É uma grande ilusão pensarmos que isso pode trazer um resultado. Dentro da consciência de Krishna, para vocês terem uma ideia, nós sempre usamos o termo, né, dasa e dasi. Os devotos, por exemplo, quando passam pela iniciação, né, pela cerimônia de iniciação, e aí nós temos aqui no canal também, né, no nosso curso, um vídeo lá atrás falando sobre a Guru Diksha e o Guru Shiksha, né, os Gurus Shikshas, né, então os mestres, etc., assim como iniciação, cerimônia de iniciação. Falamos várias vezes aqui no curso, né? Bem, quando a pessoa recebe a iniciação, ele recebe o nome, né, que vai ser usado dentro da comunidade, só, obviamente não precisa mudar o nome no documento, né, mas ele recebe o nome da qual é sempre um nome relacionado a Krishna, né, a Deus, né, ou ao serviço devocional, enfim, direto ou indiretamente relacionado a Deus. E os homens sempre têm o termo dasa, ou das, no final. E as mulheres, dasi, ou, né, bom, nela não tem obrigação, seria dasi sempre, né? Às vezes tem um devidasi. Bom, o que nos importa aqui? Esse termo, por exemplo, sempre aparece, como o meu nome, por exemplo, né? Adbhuta Narasimha Hari Das, ou Dasa. Esse termo dasa, ou para mulheres dasa, significa servo, ou serva. Tá? Claro, nada a ver com a noção de servidão também da antiguidade, citei Europa, ou mesmo aqui no Brasil, né? Imediatamente fazemos uma relação aí com a servidão de épocas passadas, de povos passados, aqui mesmo no continente americano, né? Nós temos essa noção de servidão, os servos que existiam, por exemplo, no período do Império Inca, do Império Azteca, principalmente, os servos, né? Pessoas que eram quase escravos, né? Aí você tem também os escravos, a noção de escravidão. Nada tem a ver com isso. Por quê? Porque o relacionamento aqui é amoroso, é sincero. Servo aqui é um servo amoroso. É um servo numa servidão amorosa. Né? Podemos dar um exemplo disso também. É o caso do pai e da mãe, que servem o seu filho não por serem obrigados, não por estarem ali sofrendo com aquilo, embora às vezes, claro, seja cansativo, tenha toda essa questão, mas obviamente não é com esse motivo, é por um motivo amoroso, é por um motivo de cuidado, né? Servimos um amigo, servimos os pais idosos, servimos, enfim, as pessoas que gostamos. Algumas pessoas servem até os animais, né? Ficam ali, servem tantas coisas. E claro, os devotos têm essa noção de servir aos outros devotos, servir ao mestre espiritual e, consequentemente, claro, servir a Deus. Então, é muito comum, né, termos essa noção, porque isso faz parte. Isso está no nosso nome, inclusive, de iniciação. Agora, por que está no nosso nome? Por que faz parte? Porque é dito que nós somos eternamente e naturalmente servos. Tanto que no mundo material, como eu acabei de dizer, temos a propensão o tempo inteiro a estar servindo. Ou estamos servindo a uma causa, por exemplo, uma causa ideológica, né, que muitas vezes leva a tantas confusões. Servimos a um grupo, servimos até um time, né? Servimos a uma família, servimos a uma empresa, né? Temos tantos tipos de servidão, mas sempre estamos servindo. Por quê? Porque é dito que a essência de nossa, né, como almas espirituais, não vou nem dizer como ser humano, mas a essência verdadeira nossa como almas espirituais é de servidão, mas é de servidão amorosa a Deus. É diferente. É tal como, por exemplo, né, um pai serve a um filho, por exemplo. Né, como um amante serve a amante, como o marido serve a esposa serve o marido, o namorado serve... Enfim, é uma servidão de bom grado, de troca, de amor. É diferente.
Como está dito na nossa apostila, né? Somos eternamente e naturalmente servos, daça e dace, de Deus. Sendo assim, somente em nosso estado natural seremos realmente felizes. Estado natural esse que é de servos eternos de Deus. E estaremos plenamente satisfeitos, porque nós buscamos essa satisfação. Mas será que encontramos ela nessa servidão ao mundo? Encontramos uma satisfação, uma felicidade verdadeira servindo a uma ideologia, a uma política, a um grupo, a uma empresa? Né? Teremos o reconhecimento? Será? Né? Será que isso nos traz felicidade mesmo? Não se corre nenhum risco de frustração? Ninguém tem frustração com isso, infelicidade? É algo a se pensar, é algo muito profundo a se pensar. Os Vedas, o Bhagavad Gita, por exemplo, o Srimad Bhagavatam, afirma para nós, com esse tipo de servidão que é natural a nós, não há prejuízo, não há frustração, estaremos satisfeitos. Portanto, então, o chamado serviço devocional não deve ser feito, né, com o objetivo de ser uma troca de favores com Deus, ou seja, fazer algum sacrifício em troca de receber alguma bênção. Não deve ser feito assim, deve ser feito tal como é, né, uma troca amorosa, buscando esse relacionamento pessoal amoroso com Deus. Para aqueles que estão com a nossa apostila, continuando ali na próxima página, né, diz assim: não devemos aspirar ganhar algo para servir a Krishna, embora ele, Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, prometa que aquele que o serve receberá o maior dos pagamentos, digamos assim, né? Ou melhor, o melhor dos resultados que se pode obter, que é o quê? Retornar ao lar, retornar à sua casa eterna, retornar ao Supremo. Então é dito que a relação com Deus, que se baseia numa plataforma de troca de favores, ok? E necessita de bênçãos materiais de Deus, por exemplo, é um relacionamento primitivo. Primitivo aqui no sentido de primário mesmo, de antigo, de inicial. Ou seja, até é um relacionamento com Deus. Até pode-se dizer que, bom, pelo menos é um relacionamento com Deus, mas ainda é algo muito primitivo, muito atrasado, muito ainda assim básico. Falta-lhe ali um conhecimento mais profundo. Falta saber, né, e experienciar o sabor de ter um relacionamento puro com Deus em amor e não um relacionamento de troca de favores. Então, embora seja um relacionamento, embora se tenha ali já um progresso, melhor do que não ter um relacionamento, melhor do que ser um ateu, né, melhor do que viver assim buscando a satisfação em qualquer outro lugar material de frustrações e injustiças e ilusões, né? Embora tenha essa vantagem de pelo menos estar buscando algo com Deus, ainda assim pode-se evoluir mais, pode-se avançar mais, né? E sair dessa fase primeira, dessa fase básica, dessa fase primitiva e alcançar aí uma fase mais avançada, que é o do amor puro por Deus. Então Krishna, ele pede apenas amor e devoção. A gente lembra até daquele verso famoso, né? Onde ele fala: se você me oferecer frutas, flores, até folha, mas com amor e devoção, eu aceitarei. Verso famoso do Bhagavad Gita, né? Bom, isso significa então ser sincero consigo mesmo. A pessoa vai estar sendo sincera com ela mesma, tendo um relacionamento sincero com Deus, porque senão ela vai estar só se iludindo, ela vai estar iludindo a si própria, certo? E ela vai estar sendo, então, nesse caso, desenvolvendo não como uma troca de favores, mas buscando o amor, buscando o relacionamento pessoal com Deus. Ela vai estar sendo sincera com Deus, consequentemente sincera com ela mesma, com os sentimentos dela, e sincero, claro, com a própria busca espiritual. Sincero com o processo de relacionamento amoroso com Deus, com Krishna. Bom, sabemos que essa prática, né, dentro do Vaishnavismo é conhecido como Bhakti Yoga, né, que por isso somos conhecidos como Bhakti Yogis, né, ou Bhaktis. Né? Bhakti é devoção, é yoga da devoção. Então, o objetivo da Bhakti Yoga, que é a yoga do amor devocional, pode ser exemplificado no seguinte verso do Bhagavad Gita. Tá? Esse verso é o verso do capítulo 4,
e o verso número 10. Então, Bhagavad Gita 4.10, que diz assim em sânscrito, né? Vitaraga bhaya krodha mamaya mamupashritaha bahavo gyana tapasa utamadhavamagataha. Como muitos de vocês provavelmente já estão habituados, né? O verso a gente sempre cita ele, né? Soletra, né? Com uma entonação. A tradução desse verso diz o seguinte: estando livres do apego, do medo, da ira, que é terrível na vida de todas as pessoas, de qualquer pessoa, né? Estando plenamente absortas em mim, esse é Krishna falando, e refugiando-se em mim, muitas e muitas pessoas no passado purificaram-se através do conhecimento a meu respeito. E com isso, todas alcançaram amor transcendental por mim. Então isso aqui é Krishna falando a Arjuna e para todos nós que se a gente ficar livre do apego material, do apego a tudo que nos cerca, né, o apego a essa felicidade falsa, estamos livres do medo, né, o medo do que acontece aqui. Sabemos que somos almas espirituais eternas. Aliás, o Bhagavad Gita se fala, a alma é eterna várias vezes, né? Não nasce, não morre. Quem nasce e morre é o corpo, como uma roupa. Né? Somos eternos, não precisamos ter medo. Deixamos de lado qualquer ira, qualquer raiva, qualquer ódio no coração, que geralmente vem por motivos materiais também, né? Se nos livrarmos de tudo isso e estarmos ali absortos no serviço a Deus, refugiando-se a Deus, mesmo para as pessoas que seguem a sua vida naturalmente, né? Que têm o seu trabalho, a sua família, aqueles que não são monge, por exemplo, mas ainda assim buscando ali mentalmente refugiar-se em Deus, é dito assim que essas pessoas, como Krishna diz, alcançam o amor transcendental a Ele e voltam a Ele. E ele dá um exemplo aqui, que muitas pessoas no passado que desenvolveram essa atitude, obtiveram conhecimento sobre Ele e alcançaram Ele, voltaram ao Supremo. Então isso é fundamental. Esse é o verso 4.10, muito importante. Sugiro depois, inclusive, né, para vocês lerem o significado de Srila Prabhupada a este verso. Não vou ler agora aqui, que ficaria um pouco longo, mas vocês podem ler o significado desse verso e a sequência dele também, que é muito interessante. Para terminarmos, então, dizemos assim que o objetivo de todo o processo devocional, né, todas as práticas, regras, regulações, cerimoniais, tudo tem o objetivo final de desenvolver o amor puro por Deus. Temos um vídeo aqui no canal que nós falamos que tudo ali visa lembrar-se sempre de Krishna e nunca esquecer-se de Krishna, né? E agora eu estou dizendo, desenvolver sempre o amor puro por Deus. As coisas estão intimamente ligadas. Quando pensamos sempre em alguém, é porque amamos essa pessoa. Se nunca nos esquecemos dessa pessoa, é porque amamos ela. Essa é a ideia. O objetivo aqui de estar sempre cantando, por exemplo, o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. O objetivo é lembrar-se sempre de Krishna, desenvolver amor por Deus. Então, no final das contas, tudo tem esse objetivo, o desenvolver amor puro por Deus. Esse é o objetivo. Temos vários exemplos na nossa história do Vaishnavismo e também em outras religiões, né? Muitos aí grandes santos, por exemplo, que alcançaram esse estágio, né? Bom, o amor puro por Krishna, a suprema personalidade de Deus, em conhecimento acerca dele, como é dito naquele verso, essa é a religião védica. Isso é a religião védica. Segundo a descrição dada por Srila Prabhupada, numa entrevista, por exemplo, que ele concedeu, né, isso está registrado em vídeo, inclusive, também nos livros de Srila Prabhupada, um devoto Vaishnava está sempre ocupado em serviço amoroso a Deus, Krishna. Um devoto não perde tempo com coisas inúteis, por exemplo, com políticas, ideologias, né, não se coloca ali a favor disso, muito menos se fala em nome do Vaishnavismo, em nome da ISKCON, em nome dos Hare Krishnas, em prol de alguma ideologia. Não temos nenhuma relação com política e ideologia nenhuma. Se alguém tem, aí é individual, mas não em nome do Vaishnavismo, da ISKCON, dos Hare Krishnas, do Vaishnava, não.
Então não se envolve com isso. Mas isso é Srila Prabhupada explicando, Srila Prabhupada falando isso. Mas está sempre se ocupando em serviço a Krishna. Não como uma preocupação paranoica, né? Assim, uma coisa... Mas por estar absorto em amor divino, em Krishna Prema. Então este é o objetivo da consciência de Krishna, da Bhakti Yoga, dos cerimoniais, do cantar dos Mahamantra. Desenvolver amor puro por Deus e, fazendo uma ponte agora com o início da nossa conversa aqui, do nosso vídeo, é aí que você realmente vai começar a desenvolver um relacionamento verdadeiro com Deus, com a Suprema Personalidade de Deus. Um relacionamento baseado em sinceridade, em busca do amor, não numa troca de favores e, claro, a consequência nós já sabemos. Encontra-se a felicidade, a satisfação verdadeira, porque é a nossa essência, e ao final da vida voltamos ao Supremo. O próximo vídeo nosso falará então justamente a sequência desse, vai falar sobre como se chegar ao fim da samsara, esse nascimento e morte, porque talvez eu esteja falando isso, né? Ao final da vida volta ao Supremo, e alguém pode pensar assim, mas e se a pessoa não fizer isso? Ou e se a pessoa não alcançar esse estágio ainda de amor puro por Deus? O Krishna diz no Bhagavad Gita que isso gera a pessoa nascer novamente. É a samsara, a roda de nascimentos e mortes, mas nada é perdido, Krishna diz. A prática, pelo menos a prática devocional, não é perdida. Você vai nascer numa próxima vida totalmente favorável a seguir o caminho da consciência de Krishna, seguir essa prática, né? Então vai ter mais facilidade. Mas, afinal de contas, como realmente chegar ao fim dessa samsara? Isso daí você vai ver em nosso próximo vídeo que postaremos aí depois desse. Ok? Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, a todos que estão nos apoiando, a todos que adquiriram a nossa apostila. Para quem tem interesse, entre em contato, canal.vaishnava@gmail.com. Você pode nos escrever também pelo Instagram, né? @canal.vaishnava. E agradecemos a todos aí por estar nos apoiando. Gostaríamos de deixar aqui um agradecimento especial à Satimata Devidasa, a nossa editora. Também queremos agradecer ao Mayapur TV Brasil, né? Recentemente nos disponibilizou vídeos de aula que eu dei lá no canal deles, né? Está aqui no nosso canal também. Você pode assistir, também pode conhecer o canal Mayapur TV Brasil. E nosso vídeo anterior foi uma entrevista que eu concedi ao TV Congrega, né? TV Congrega ISKCON, também um canal que você pode encontrar aqui no YouTube, e eu aconselho fortemente de vocês conhecerem esse canal, TV Congrega ou TV Congrega ISKCON. Fazem entrevista todas as quartas-feiras às 19 horas ao vivo. Se você perder esse horário, consegue ver as gravadas lá no canal TV Congrega, ok? Muito obrigado a todos então. Hare Krishna, todas as glórias a Srila Prabhupada. Hare Bol.